Bem, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, tá bom? O vídeo de reflexão dos 10 mandamentos, como eu tinha prometido, iniciar uma playlist, tá bom? E, como vocês podem perceber, estamos de cenário novo. Eu quero até pedir desculpas por isso, né? Na verdade, eu estou aqui na sala e estou aproveitando esse momento porque tá cedinho ainda, né? Então tá silêncio, embora o galo tava cantando agora há pouco, não sei se nem vai continuar cantando, né? O galo daqui, o galo do vizinho é fiel, pontual, né? Deu 5 da manhã, o galo começa a cantar. Certo? Mas eu estou aproveitando na verdade, esse cenário novo aqui, né, que é a sala, porque eu não pude usar o cenário do nosso estúdiozinho ali, né? Porque começou a chover aqui na nossa região, e aí eu descobri agora esse monte de pingueiras. Então tá pingando lá, então tá ensopado, não tem como fazer a gravação agora. E eu não queria perder a oportunidade de gravar os vídeos, tá? Não quero que esse tipo de situação seja um empecilho para eu gravar vídeos. Por isso eu quero manter a gravação ainda dos vídeos para vocês continuarem tendo conteúdo aqui no canal. Tá certo? Então, independente das circunstâncias agora, eu quero aproveitar e fazer mais um vídeo aí, né? Para nossa playlist sobre a Santa Lei de Deus, tá certo? Pensando agora no primeiro mandamento. Só para relembrar os irmãos, nós tivemos no vídeo passado justamente uma introdução, né, simples dos mandamentos, né, aos 10 mandamentos, compreendendo que a lei de Deus foi dada como uma lei de liberdade. O próprio prefácio dos mandamentos nos diz isso, certo? E o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, realmente é muito emblemático com relação a isso, não é? Às vezes as pessoas leem esse texto, ou cada um dos versículos, né, que compõem os 10 mandamentos, ou digamos assim, de uma maneira muito fora de contexto e sem entender o seu propósito imediato e também suas aplicações e implicações, não é, contemporâneas. Isso é importante para nós. O primeiro mandamento, não é, não terás outros deuses diante de mim, ele realmente é muito importante porque ele simboliza, não é, justamente essa libertação que Deus traz ao povo. Ora, no mundo pagão, o mundo pós-queda, não é, o que prevalece, infelizmente, é a idolatria. Não é? As várias culturas que se desenvolveram, não é? Elas acabaram estabelecendo, criando, não é? Moldando a sua própria cultura religiosa, não é? De uma maneira cada vez mais afastada da verdade divina, da verdade revelada. Então o conceito monoteísta, digamos assim, foi se perdendo cada vez mais desde o início do mundo. E então o que você vê nas culturas pagãs desenvolvidas é justamente isso, não é? Um panteão de divindades, um panteão de deuses, certo? E no Egito não era diferente. Aquela grande e poderosa nação daquele período, tão próspera, não é, tinha esse conceito tão errôneo, tão mentiroso, não é, que era justamente atribuir a cada elemento da natureza, não é, uma personalidade, não é? Ou seja, para eles havia divindades, várias divindades, um grupo de deuses nesse sentido, que comandavam a existência, que organizavam a existência, cada um na sua função, entende? Mais ou menos você meio que cria, esse é o contexto pagão, você cria deuses à sua imagem e semelhança. Então, se você for perceber, a maneira como os deuses se organizam é a maneira humana, só que um pouco mais elevada, com poderes, digamos assim. O povo de Israel passou 400 anos vendo esse tipo de cultura presente e forte e dominante na vida deles. Eles eram escravos, certo? E essa escravidão só foi se intensificando. Mas o que eles puderam ver durante 400 anos foi isso. Não é? Eles não viram, então, ações extraordinárias de Deus, do Deus de Israel. Mas o que eles estavam vendo ali o tempo todo era a forte idolatria dos egípcios. Entende? Então, assim, uma vez que eles passaram 400 anos vendo um povo tão desenvolvido, tão poderoso e respeitado pelas demais nações, não é? Atribuindo a divindades, não é, que eles criaram, a razão da existência, do poder do Egito, etc., então certamente houve corrupção no coração dos israelitas. Deus não dá um primeiro mandamento ou os mandamentos à toa, não é? Ele realmente quer trazer libertação para o povo, não a libertação física somente, não é? Não aquela libertação da falta de identidade que o povo vivenciava, mas também uma libertação espiritual, não é? E então, quando ele fala, não terás outros deuses diante de mim, a primeira coisa que ele está combatendo é a idolatria do coração dos israelitas, dizendo, vocês não mais precisam viver escravizados ali, eu libertei vocês. E com provas, ou seja, Deus mostra para os israelitas que não existe nesse sentido, não é, lógica ou verdade no paganismo. Ele humilha toda a religião egípcia ali, diante deles. Ele humilha.
Os egípcios acreditavam que o Nilo era Deus, que havia alguma divindade com, de repente, uma cabeça de sapo, um formato de sapo, ou moscas e etc. Não é? Ou que o faraó, nesse sentido, era divindade, ou o sol, etc. Deus, por meio das 10 pragas derramadas, manifestadas no Egito, ele prova, não é, para os egípcios, principalmente para o seu próprio povo, ele prova, não é, que tudo aquilo que os egípcios criam, acreditavam, não passava de mentira. Era tudo mentira, tudo enganação. Ele provou isso e ele mostrou que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ninguém vê, não é, eu digo, a sua glória, o seu esplendor, mas as pessoas veem sim o seu poder manifesto em toda a criação. E ele mostra então o seu poder, a sua divindade na criação, na natureza, controlando os elementos da natureza e provando aos egípcios que as suas divindades nunca passaram de um verdadeiro conto de fadas, de uma ficção religiosa, e só isso. E Deus prova isso para os egípcios, não é? E para o seu povo principalmente. Então, Deus está dizendo bem assim, olha, vocês não vão ter mais outros deuses diante de mim. Por que o Senhor fala isso para o povo? Porque o povo cresceu, desenvolveu, não é? Tendo outros deuses, não é? Completamente sujeito à cultura egípcia. E agora Deus está dizendo, eu provei a vocês que não existem outros deuses, portanto, sejam livres dessa mentira e não tem outros deuses diante de mim, porque outros deuses não existem. Há um só Deus, e ponto. Então, Deus, nesse primeiro mandamento, está combatendo a idolatria do povo, não é? Para que o povo realmente goze de liberdade. Está dizendo bem assim, vocês não são mais escravos dessa idolatria, então lutem contra isso. Ele está combatendo e ensinando ao povo esse novo caminho, não é, que é um caminho de libertação, um caminho de liberdade, onde o povo não precisaria mais, não é, ter essa noção errada, pagã e pobre e mentirosa da realidade, porque só há um Deus, e esse Deus era o Deus de Israel, não é? Ou seja, Deus combate ali no coração do povo a idolatria, a mentira, não é? E dá realmente essa liberdade, não é? Então, esse mandamento realmente ele é muito importante, não é? Muito importante, para mostrar que há um só Deus. E todo o conceito, agora fazendo uma aplicação, né, geral, todo o conceito, não é, que vá além dessa verdade é uma mentira. Então, tanto antes como agora, não importa. O paganismo é algo diabólico, é algo mentiroso. A verdade não é relativa. E a verdade é que só há um Deus. Esse é o fato. Há apenas um Deus. Ele é a razão de tudo. Ele é o Todo-Poderoso que mantém todo o universo. E todo o resto, tudo que se afasta disso, não é? Todo pensamento que se afasta da revelação que ele deu de si mesmo é pagão, é mentiroso, não é? É idólatra. Esse é o fato. E uma coisa importante para nós, pessoalmente falando, não só observando o que Deus fez na vida do povo, que foi libertando o povo daquela mentira, da idolatria, mostrando para eles a verdade, né, digamos assim, é também os efeitos disso em nossa vida, porque os tempos passaram, as culturas evoluíram socialmente, para pior muitas vezes, então não podem se chamar de evolução, mas ainda assim a idolatria permanece. Como o reformador João Calvino já disse, e muitos citam isso, né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, a verdade é que tantas gerações se passaram, mas o ser humano não mudou. O ser humano continua sendo aquele pecador, desde Adão. E, portanto, nós, seres humanos, estamos acostumados, sim, não é, a facilmente colocar qualquer coisa acima de Deus, tendo a primazia em nossa vida. A idolatria moderna, ela apenas teve uma reforma externa, não é, de aparência. Mudou a roupagem, mas a essência continua sendo a mesma. Ainda assim, as pessoas continuam acreditando naquilo que querem acreditar, acreditando em mentiras, materializando por meio de imagens ou por meio de ações, não é, a sua falsa religião, a sua falsa crença. Isso continua presente hoje. Existem novos deuses, novas divindades hoje, não é, que também são ligados com aquelas do passado, que tem a ver justamente com essa entrega do homem justamente aos seus desejos, como animais. Então, assim, o paganismo continua vivo porque isso faz parte da natureza humana caída. O ser humano, sem a revelação de Deus, a revelação, o testemunho do Espírito Santo, sem a regeneração, não é? Tudo que ele faz, e o máximo que ele faz, é idolatria, infelizmente. Se vocês forem lembrar, por exemplo, de Romanos 1,
O que Paulo faz ali em Romanos 1, não é? É um verdadeiro raio-x para mostrar aonde a natureza humana chega, né, de maneira comum. Observando, por exemplo, que ele cita o exemplo dos grandes gregos, não é? Daqueles povos que realmente tinham um reconhecimento no mundo de serem sábios, inteligentes, não é? De estarem dominando naquele período. E o que isso levou a eles? A nada. A que isso levou a eles? A nada. Mesmo com tanto conhecimento que eles fizeram, eles negaram o poder de Deus na natureza. Eles negaram o poder de Deus, a sua divindade revelada na natureza, demonstrada na natureza. Entende? E eles abafaram esse conhecimento no coração deles, eles rejeitaram deliberadamente essa verdade que eles estavam vendo. Que eles estavam vendo. Não é? E o que eles fizeram? Eles mudaram totalmente a ordem natural das coisas. E então a promiscuidade sexual, não é? Ao invés de atribuir glória ao Criador, não é? Eles começaram então a atribuir glória às divindades que eles criaram. Eles corromperam a imagem de Deus. Eles corromperam o conhecimento que Deus dá de si mesmo na criação, na natureza. E então fizeram ídolos para si. É isso que o ser humano faz. É isso que o ser humano continua fazendo hoje, do mesmo jeito. De várias formas, então, não é? Nós podemos cair, não é? A respeito nesse mandamento. Cair e não obedecer, nesse sentido, à exigência do mandamento. E então colocar qualquer outra coisa acima de Deus. Não é? E continuar acreditando na mentira. É isso que aqueles que se declaram não religiosos fazem. É isso que muitos religiosos fazem, cristãos eu digo. Entende? Vivendo para fazer suas próprias vontades em torno do seu egoísmo. Isso é uma manifestação de idolatria. Não é? Quando as pessoas não estão preocupadas com o que a Escritura diz, mas muito mais com aquilo que sentem, isso é idolatria. Você coloca o seu ego, o seu eu, acima de Deus. É o que você sente, é o que te agrada. E isso é ter outros deuses, não é? Talvez você mesmo, outros deuses diante de Deus. Esse mandamento continua nos ensinando que Deus trouxe libertação ao seu povo. E, portanto, não precisamos mais, não é, vivermos sobre esse jugo, não é? Sobre esse jugo de acabar entregando nosso coração a conceitos mentirosos, a conceitos não bíblicos, não é? E então viver para fazer nossa própria vontade. Deus nos libertou, não é? Nos libertou. Não somos mais escravos do pecado. Você é cristão, realmente, não é? Esse mandamento é para você. É para que você possa lutar contra a sua própria idolatria, para que você reconheça que há somente um Deus na sua vida. Porque há de fato um Deus. Tá certo? Então, reflita sobre isso, sobre o primeiro mandamento. Se você gostou do comentário, embora simples, tá? Eu peço que você deixe aí seu feedback, né? Comenta aí, tá bom? Dá aquele like também, compare com o canal, já sabe, né? Compartilha, se inscreve no canal, ajuda aí, tá bom? Em breve teremos mais vídeos. Vou manter aí essa playlist, que não vai ser só com 10 ou 11 vídeos não, viu? Vou estar comentando. Se eu achar necessário, por exemplo, fazer mais vídeos sobre esse mandamento ou sobre outros, eu estarei fazendo, tá? Quero deixar aqui bem dinâmico também para vocês, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado.